Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2023. O grupo de conjuntura está aqui reunido para gravar mais um podcast. Hoje estamos gravando na sexta porque saíram os dados do PIB trimestral do segundo trimestre desse ano, e nós, obviamente, vamos comentar esses dados. Eles vieram mais fortes do que as expectativas do mercado. Foi um crescimento de 0,9% contra o trimestre anterior, puxado pela indústria e por serviços. A indústria com crescimento de 0,9%, serviços com crescimento de 0,6%. Houve, em ambos os casos, uma aceleração em relação ao trimestre anterior. A agropecuária que devolveu um pouquinho, mas muito pouca coisa, da alta espetacular do primeiro trimestre. Então, com isso, se a gente for pegar os últimos 4 trimestres contra os anteriores, quer dizer, o último, digamos assim, o ano terminado em junho, nós veremos que o PIB fechou com uma taxa de crescimento de 3,2%, já uma alta em relação aos 2,9% de 2022. E a pergunta, ou as perguntas, poderiam ser as seguintes: primeiro, de onde é que vem esse dinamismo todo? E a outra, óbvio, é quais são as perspectivas para o futuro, né? Futuro próximo. Primeiro, cabe dizer aqui, eu acho importante frisar que o grupo de conjuntura, que nós já estávamos na ponta otimista das projeções. Então, para a gente não mudou, sim, mas não tanto quanto para os demais, para a média, digamos assim, né? Nós já estávamos nessa ponta otimista. No podcast, inclusive, da análise do primeiro semestre do ano, eu aqui falei que a gente estava achando que o PIB, prevendo um crescimento para este ano já perto de 3%. Agora, ou se aproximando de 3%. Só que agora, com esses dados do segundo trimestre, a minha expectativa, pelo menos, é que 3% seja o piso do crescimento para 2023. Por quê? Porque, dado que o nível que nós já estamos, se o nível da produção, né, for mantido em torno do que foi no segundo trimestre, ou seja, um crescimento zero, terceiro e quarto trimestre, o PIB crescerá 3,1% no ano, né? Então, já tem um carryover muito importante aí. Então, isso faz a gente pensar que nós vamos crescer um pouco acima de 3%, muito provavelmente. A pergunta porque, quer dizer, para que isso não aconteça, quer dizer, deveriam haver razões fortes para essa ou por uma estagnação ou até por uma queda. E, na verdade, me parece que isso não vai acontecer pelas seguintes razões. A primeira delas é que a economia brasileira vem respondendo há algum tempo, neste ano, a dois impulsos muito poderosos. De um lado, tem contribuído muito para o desempenho uma expansão muito forte da agropecuária. Isso aí a gente já vem chamando a atenção desde o início do ano. Nos 2 primeiros trimestres do ano, a agropecuária já acumula uma taxa de expansão de 20%. É um crescimento espetacular. No que se refere aos demais setores, serviços e indústria, neste ano, houve uma desaceleração em relação ao ano passado, é verdade. Mas nada que indique uma economia paralisada ou andando de lado, como muitos vinham dizendo, né? No acumulado dos 2 primeiros trimestres do ano, a indústria cresceu 1%, serviços 1,2%. Não está parado. Sendo que houve, como eu falei, uma aceleração do primeiro para o segundo trimestre. Em parte, esse crescimento pegou carona na expansão da agropecuária. Por exemplo, transporte.
da safra, armazenagem, beneficiamento da safra, venda de insumos, equipamentos agrícolas e tudo mais. Então, esse crescimento da agropecuária teve aí um efeito de transbordamento para os outros setores. Mas, em parte, tem a ver com o segundo fator que eu ia chamar, com o segundo propulsor, que eu ia falar, que é a política fiscal, fortemente expansionista. Nós temos falado bastante aqui nos nossos podcasts do aumento da renda disponível das famílias associada à elevação das transferências, quer dizer, o aumento do Bolsa Família, a extensão para outras categorias que antes não recebiam, o aumento dos gastos previdenciários, o aumento do salário mínimo contaminando a Previdência e vários outros salários, o aumento do salário do funcionalismo, que também foi importante. Então, tudo isso está aumentando a capacidade e a disposição para o consumo. E é importante destacar o seguinte, que tudo isso poderia ter sido tudo isso poderia ter se revelado inócuo para o crescimento, como em outros momentos em que o expansionismo fiscal não teve tais resultados, né? Por exemplo, o aumento da renda nominal disponível das famílias poderia ter sido corroído com o aumento da inflação. Mas o que acontece é que o que ocorreu foi justamente o contrário. Houve uma queda importante da inflação, para a qual, aliás, mais uma vez contribuiu a abundante safra agrícola. Não à toa, quando a gente olha então para o crescimento do PIB pela ótica da demanda, fica clara a contribuição da expansão do consumo, 0,9% nesse segundo trimestre contra o trimestre anterior, né? E como só esse componente do gasto representa 63% da despesa agregada, você vê a importância que isso aí teve para a expansão, né? Então, aumento da renda das famílias, o aumento da renda real, porque não foi cobrida pela inflação, pelo contrário, e isso aí impulsionando o consumo das famílias, que é 63% do gasto. Outro fator que poderia ter tornado inócuo o impulso fiscal seria uma eventual deterioração das expectativas, resultante de uma piora das contas públicas. No entanto, nesse campo, o arcabouço fiscal, com todos os problemas que ele tem, nós já comentamos e vamos comentar aqui para frente, ele contribuiu para uma percepção de que não haveria um descontrole sobre as contas públicas. Estou falando da percepção, né? E uma percepção melhor do que a expectativa anterior, antes do lançamento do arcabouço, sobre a evolução, a trajetória da dívida pública, né? E tudo isso resultou, na verdade, em melhoria dos indicadores financeiros e não o contrário. Houve queda dos juros futuros, tudo mais. Isso aí contribui, obviamente, positivamente para o crescimento. É verdade que o investimento, que é muito influenciado por expectativas em relação ao futuro e pelas condições financeiras, vinha tendo aí um comportamento muito negativo nos dois últimos trimestres, e nesse trimestre atual, segundo trimestre do ano, esse sim andou de lado, ficou praticamente estabilizado, né? Mas tampouco caiu, também não caiu. Queria acrescentar que há outros fatores positivos contribuindo para o crescimento, como a continuidade do processo de normalização da economia, sobretudo no setor de serviços, né? Pós-Covid. Esse é um fator que está se esgotando, mas ainda a gente percebe que ainda tem alguma contribuição residual desse componente, né? Esses fatores positivos todos a que nós referimos, principalmente política fiscal expansionista, agropecuária, etc., acabaram se sobrepondo, compensando o efeito contracionista da política monetária, né? Porém, depois da queda da Selic, agora na reunião de agosto do Copom,
E a expectativa é que, depois a gente pode até comentar isso, face dos novos dados, mas a expectativa até agora é que a, a, o afrouxamento monetário prossegue e que esse, que era o principal freio sobre a atividade econômica, deve perder intensidade daqui para frente. Então, se a gente, só para terminar aqui o meu comentário aqui de abertura, olhando para frente, pelo menos no curto prazo, eu não vejo aqui uma expectativa, não vejo aqui um cenário de estagnação, pelo menos não no curto prazo. É, e se a gente colocar aqui, olhar um pouco mais para frente, para um futuro um pouco mais à frente, em algum momento do ano que vem, etc., o cenário pode mudar. Mas esse não é o nosso tema de hoje, né? Que a gente está discutindo esse pico trimestral e o futuro aí que ele indica, né? Assim, digamos, no curto prazo, né? Ainda nesse ano, né? No segundo semestre. Então, eu queria fazer esse comentário aqui inicial sobre o PIB, passaria a palavra aqui para os meus colegas. Margarida, você quer? Eu queria acrescentar aí que um dos fatores que está por trás dessa boa performance que o PIB mostrou para a gente é o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ele tem se mostrado bastante resiliente, vamos dizer assim. Tem alguma desaceleração na margem que é absolutamente normal, mas, por exemplo, a taxa de desemprego bateu um piso, 7,9, segundo os dados da PNAD que foram revelados ontem. O rendimento real do trabalho, em julho deste ano, contra julho do ano passado, cresceu mais de 5%, né? E neste ano, ao longo deste ano, já houve mais de 1 milhão de novas ocupações, segundo também os dados da PNAD, né? E não porque a população desalentada, né, está saindo do mercado de trabalho, não, está deixando de procurar, que é exatamente esse conceito, mas porque o número de ocupações, de fato, aumentou. Então, essa queda da taxa de desemprego que a gente tem, ela é muito vigorosa, ela mostra muita robustez do mercado de trabalho, né? Os dados do CAGED também saíram essa semana, e ali a gente só tem a criação de empregos formais com carteira de trabalho, e também, ao longo do ano, já foram criados mais de 1 milhão de novas ocupações com carteira de trabalho. Então, esses dados também do PIB têm por trás um mercado de trabalho que ainda se mostra bastante robusto. Tá. Bom, Lixa. eu gostaria de fazer alguns comentários adicionais ao Francisco Eduardo e a Margarida, tá? Só refazer alguns pontos que o Francisco Eduardo colocou, tá? Ele destacou a importância do consumo das famílias, tá? Mas também tem tido importância o consumo do governo, tá? Um número que não veio tão bom é o investimento, tá? O investimento cresceu 0,1 depois de 2 trimestres em que ele estava em queda. De fato, a taxa de investimento está 17,2 agora no segundo trimestre, relativamente baixo. Tá? É claro que tanto os juros reais, que Francisco Eduardo comentou, quanto algumas incertezas que tivemos no começo do ano, especialmente em relação à questão fiscal, podem explicar o desempenho do investimento. Tá? Também, provavelmente, o investimento é o último a reagir, provavelmente, nesse surto de expansão, de crescimento da economia. Tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente olha a demanda doméstica, neste segundo trimestre de 2023, ela é a que contribui quase que de forma integral nesse crescimento. Não? Francisco Eduardo falou que o PIB cresceu 0,9 no segundo trimestre contra o primeiro trimestre. Grande parte desse 0,9 deve estar associado ao crescimento da demanda doméstica. O que mostra um pouco, reforça um pouco o sentido que Francisco Eduardo tem destacado sobre nossa interpretação
de um certo crescimento robusto da economia brasileira. O outro ponto que destaque é que, se a economia crescer este ano pouco mais de 3%, como o Francisco Eduardo coloca, vai ser o terceiro ano com crescimento robusto. Tá? Ou seja, 2021, 2022 e 2023, a economia brasileira terá crescido a um ritmo relativamente forte e terá mais que compensado a queda que teve em 2020 por causa da pandemia. Não? Francisco Eduardo fez algumas contas, tá? Se você depois quer comentar, analisando quanto que teria crescido a economia brasileira no final de 2023, se cresce o que a gente espera, comparado a 2019. Francisco Eduardo. Lícia, a conta é basicamente o seguinte: supondo que não cresça, que é uma hipótese muito pessimista, ao meu ver, mas que não cresça nada até o final desse ano, a gente vai ter um PIB em 2023 cerca de 8% acima do que ele era pré-pandemia, em 2019. Né? Isso aí é resultado exatamente desse crescimento robusto em 3 anos seguidos, como você estava salientando. Eu queria até aproveitar, já que eu falava aqui um minutinho, juntando isso, esse fato, com o que a Margarida estava colocando sobre a queda do desemprego, já ficando abaixo de 8%, que também é o nível mais baixo desde 2014, né? Eu acho que uma questão aqui para a gente pensar é que implicações isso aí tem sobre, digamos assim, a relação entre produto efetivo e potencial, sobre inflação, etc., que até agora está lá no chão, mas e aí? Então, sobre a possibilidade de crescimento e a própria inflação, né? Então, eu até jogaria um pouquinho mais essa bola aí para vocês. A gente não tem, por enquanto, boas estimativas sobre a taxa de crescimento do produto potencial. Mas pode ser de que as estimações que o mercado utiliza entre 1,5% ao ano e 2% ao ano estejam um pouquinho defasadas, tá? Provavelmente o PIB potencial pode estar crescendo um pouquinho mais que isso, tá? Ou seja, na verdade, a gente não sabe exatamente quanto que é o crescimento do PIB potencial pós-pandemia. Não parece que é claro que aquilo que aconteceu pós-pandemia pode ser um pouco consequência das reformas estruturais que a gente teve no final da década passada, não? Entre 2017 e 2019. Pode ser que estejam amadurecendo algumas das reformas de aquele momento que a gente não percebeu em 2020 por causa da pandemia, mas que agora, tá? E que depois resultam difíceis de verificar, não? Porque aparecem aí um conjunto de outliers e quebras de tendências que são difíceis de estimar, tá? Mas pode ser, como o Francisco Eduardo coloca, que o PIB potencial pode estar crescendo um pouquinho mais de 2%, não? Mas, de qualquer forma, a taxa de investimento está baixa. Isso é uma coisa que também devemos levar em consideração. E, implicações para a política monetária. Está se discutindo, não? Hoje, sexta-feira, está se discutindo no mercado o que a gente pode esperar. Tá? Aí a gente tem duas perguntas para a política monetária. Uma sobre se deve continuar, Francisco Eduardo colocou esse ponto, deve continuar a queda da taxa de juros Selic, tá? Está caindo num patamar de 0,50. Tinha um debate sobre se a gente poderia acelerar ou não a queda, não? Ter queda de 0,75 ou 1%. Tá? Então, essa é uma pergunta. Tá? Acho que, dado o desempenho do setor serviços, tá? Que está sendo bastante mais robusto do que esperado, e dado o desempenho do mercado de trabalho, que Margarida comentou, tá? Não só taxa de desemprego, mas também o comportamento do salário real, isso deve ter algumas implicações sobre a inflação de serviços, tá? Especialmente aqueles setores que são mais vinculados ao ciclo econômico, tá? Que podem ficar um pouquinho mais pressionados, não, nas previsões que a gente pode refazer a partir desses dados, tá? Então, esse é um tema, pode ser que
não seja possível acelerar o ritmo de queda. O outro ponto é se aumentou a taxa de crescimento do PIB potencial. Tá? Qual é a taxa de juros no final do ciclo de redução de Selic? Tá? Ou seja, qual é a taxa de juros neutra, no fundo? Não? Porque no final do ciclo, a taxa de juros da economia deve convergir mais ou menos para a taxa de juros neutra, tá? Que em termos nominais poderia dar um número perto de 8,5, 8, 8,5, 9, nesse patamar, tá? Mas pode ser que se o PIB potencial esteja crescendo um pouquinho mais rápido, a taxa de juros neutra deva ser estimada um pouquinho mais alta e os juros Selic no final do ciclo, ou seja, digamos já no final do ano que vem, quando a gente esteja no final do ciclo de queda, seja um pouco maior do que a gente espera. Tá? O que deve estar afetando, então, a curva de rendimentos, não? A curva de juros da economia. Não? Esses juros, aquele que precificava que ia cair 0,75 deve estar precificando durante o momento que vai cair 0,50 na próxima reunião, e aquele que achava que no final do ciclo poderia ser 8% o juro nominal Selic, 8 e pouco, pode ser que esteja precificando mais perto de 9. Tá? Então, isso muda um pouco a nossa curva de rendimento, tem implicações sobre a política monetária. Bom, vamos ficando por aqui, então, e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.